Bom dia! Sabe aquelas situações do dia a dia que incomodam, que nos impactam? Ou melhor dizendo, sabe aquelas situações que nos deixam com raiva? Então, hoje nós vamos falar sobre os estressores externos. Pensando, a gente conversar um pouco sobre gratidão. Qual que é a transformação, a mixação dele? Pessoal, hoje eu gostaria, para iniciar a semana, de sentar no divã os estressores externos. Sabe aquelas situações que nós vivemos no dia a dia que são tão incômodas? Então, hoje eu gostaria de conversar com você sobre isso. Nós temos duas formas de estressores que nos impactam mentalmente. Os internos, que são as nossas questões vivenciais, e com elas também, então, tudo que nos circula, que seriam a família, o trabalho, as relações afetivas, aquilo que nos impacta diretamente, internamente, a nossa relação com esse meio que nos rodeia. Nós precisamos no dia a dia ir nos acomodando a essas situações, faz parte do nosso psiquismo. Mas tem um outro estressor, que é um estressor grave, que é o estressor social. Ele impacta negativamente a vida mental das pessoas. E o que é um estressor externo? São as regras sociais que servem para nos conduzir socialmente de forma harmoniosa e que são burladas por pessoas que não conseguem lidar com o meio de uma forma saudável. Ou melhor, são pessoas que acham que vivem sozinhas no mundo, ou que vivem numa ilha, que não precisam se relacionar com ninguém e que todos os seus desejos têm que ser satisfeitos naquela hora. Como assim, Iris? Vou te citar um exemplo que me incomoda muito, eu acho que incomoda as pessoas. Questão do trânsito. A regra social do trânsito. Tem os lugares que você pode estacionar. Tem os lugares que não pode estacionar. E as pessoas estacionam em qualquer lugar. E com isso, elas impactam a vida dos outros de uma forma negativa. Isso afeta as outras pessoas. As mães ou os pais que vão pegar os seus filhos na escola e não querem parar antes ou chegar mais cedo. Simplesmente param no meio da rua. Sim, isso já aconteceu comigo. Então você para no meio da rua, sai do carro, vai lá buscar seu filho. Eu não quero saber quem está atrás, se a pessoa está com pressa, se a pessoa tem horário, se a pessoa está doente, está passando mal. Eu não quero saber. O mundo é meu. Então, esses indivíduos que causam, que impactam negativamente a vida social das pessoas, a vida mental das pessoas, eles transgridem as regras sociais. Sabe aquela fila que todo mundo tá lá na fila e o indivíduo simplesmente acha que ele não pode pegar uma fila. E entra na frente, e arranja desculpa, e arranja justificativa que não existe. Por quê? Porque quando eu penso que eu não sou único no mundo e que eu tenho que conviver com as pessoas, eu respeito as regras sociais. Elas fazem parte da nossa integridade moral. Elas fazem parte da harmonia, da vivência em sociedade. Por isso, eu gostaria que você, que tem esse hábito de achar que é sozinho e que mora numa ilha, não, tem milhões de pessoas ao seu redor. E o seu ato e a sua atitude impacta negativamente a vida das pessoas. Então, ao discutir com o vendedor de loja sobre as regras da loja,
você está impactando negativamente a vida desse indivíduo. Ele é simplesmente um vendedor. Ao estacionar onde não deve, você está impactando a vida das outras pessoas que precisam circular naquele lugar. Ao mudar de faixa, sem dar seta, sem nada, simplesmente por mudar, você está impactando a vida do outro, que pode estar com outros problemas. Ao não parar na faixa de pedestre, para o pedestre passar, porque ali é um lugar preferencial do pedestre, você está impactando porque você causa medo no outro. A gente não tem que ter medo de atravessar a faixa de pedestre. O pedestre não tem que ter medo, porque quem está de carro, de moto, de bicicleta, tem que entender que tem que parar. Então, ao não respeitar as regras sociais, você está impactando negativamente a vida mental do seu semelhante. Eu espero que vocês possam fazer uma reflexão, que todos nós possamos voltar para dentro. A revolução, ela começa de dentro para fora. Não adianta eu achar e ficar indignada com um político que fala de nazismo, se eu, como indivíduo íntegro, não reconheço que foi uma parte negra da história e mude as minhas atitudes. Não adianta eu falar de corrupção se eu fico tentando furar a fila, mentindo na hora que eu chego no restaurante, falando que eu já estava ali. Sabe, essas justificativas que impactam negativamente as pessoas, porque aí o outro vai ficar com raiva, indignado, né? Então vamos parar, vamos começar dentro de nós a respeitar o outro, respeitar as regras e harmonizar a nossa vida em sociedade. Muito obrigada, você está com a Iris no Divã, o lugar certo para falar de tudo, e até o nosso próximo vídeo.